Parece que tá acabando. É coisa horrível que a gente vê o tempo todo. A globalização, o acesso à informação através da internet permite com que a gente saiba o que está acontecendo em tempo real do outro lado do mundo. Isso permite com que a gente tenha descobertas maravilhosas da ciência, da arte, da reflexão, da capacidade humana, mas também a gente descobre tudo que o ser humano consegue fazer de pior na face da Terra. E é muito difícil a gente ter acesso à informação em tempo real do mundo todo, mas ao mesmo tempo parecer com que as nossas mentes não foram feitas ou preparadas para lidar com essa quantia de informação. E é por isso que eu acredito e que eu vou comentar nesse episódio que se alienar também é uma estratégia de sobrevivência perante a um caos que só expõe o quão pequenos e impotentes, na maioria das vezes, nós somos perante os problemas que afetam o mundo inteiro. Olá, eu me chamo Bri e esse é mais um Brisas da Bri, um podcast onde eu não uso as técnicas de neurociência e mais avançada de criação de conteúdo para fazer com que você fique preso e me ouça e consiga não desviar a sua atenção. Se esse vídeo for para você, eu acredito que você vai conseguir assistir ele. Se não for, tá tudo bem também. A internet tá aí e eu tenho certeza que algum conteúdo selecionado pelo algoritmo vai fazer com que você esqueça da sua realidade e curta outras brisas. Mas pra você que tá aqui comigo, eu tive a ideia de gravar esse podcast porque eu tô tentando trazer mais vídeos conversando pra vocês aqui sobre coisas que tem na minha cabeça. Eu comentei num dos vídeos passados que eu tenho muita sensação que eu tinha perdido a minha capacidade de reflexão, de conversa, de argumentação. Eu acredito que nesse processo de mudança da minha criação de conteúdo, que no passado eu fazia muito sobre educação LGBT e etc., saúde mental, eu ter perdido completamente o desejo de ficar focando nesse tipo de conteúdo me fez acreditar que eu perdi também a capacidade de criar aquele conteúdo, que eu perdi a capacidade que eu tinha de alguma forma. Talvez eu me convenci isso porque eu moro sozinha e só resta eu e os demônios que moram dentro da minha cabeça. E eles me fazem acreditar que eu provavelmente sou a pior pessoa que existe no planeta Terra. E aí os meus gatos vêm ficar perto de mim e tentam me convencer que não é bem assim. Mas como eu não entendo a língua de conversa mental que eles tentam ter comigo, eles só ficam miau, miau, miau. E eu, junto com os demônios que eu criei, me convencem de coisas que eu tento descobrir se são verdades ou não. Então, o nosso podcast, ele é um espaço para eu compartilhar os meus pensamentos, mas também para eu lidar com as minhas inseguranças. Insegurança de que eu não sou boa o suficiente para conversar, argumentar e transformar uma ideia em um conteúdo tão bom quanto eu já fiz no passado. Mas eu tava conversando hoje com um amigo, que ele tava falando comigo, ai, Bri, nossa, que angústia, tanta coisa acontecendo no mundo, é guerra, é conflitos, é a gente ver uma nação deliberadamente invadir, dominar, matar, usar tudo que a gente sabe que é conhecido como crimes de guerra e não ter nenhum tipo de punição. Porque eles podem dizer que aquelas são pessoas más, então tá tudo bem eles explodirem escola, tá tudo bem eles explodirem hospitais, tá tudo bem eles explodirem tendas de refugiados, tá tudo bem eles destruírem apartamentos de civis completos. Porque se existe uma pessoa má, supostamente má, tá tudo bem matar um número incontável de crianças, inocentes, mulheres, homens, famílias, histórias e gerações, para que eles possam depois, quando tudo estiver só destruído, trazer o seu povo e começar a construir casas lá como se não fosse nada. Hoje eu até tinha visto uma notícia que uma parte de uma pequena vila foi apagada do mapa da Apple. Apple, a grande Apple, a plataforma gigantesca, trabalhando em conjunto para a destruição
da história da existência de um povo, de uma região, de pessoas que trabalharam naquela terra, de gerações que construíram aquelas vilas simplesmente apagadas assim. Me lembra também a Wikipedia falando sobre a Palestina no passado. Se a existência dela já ser considerado algo que não existe mais, algo que pertenceu, algo que foi destruído. E se você é uma pessoa que tá ligada a esses assuntos, que acompanha a política, você sabe o quão pesado é acompanhar tudo isso. É muito difícil você absorver todo esse tipo de informação. Gera uma revolta, gera uma dor no peito, gera aquela sensação de caramba, que mundo é esse? Sabe? Se existe algum Deus, se existe alguma força sobrenatural que controla a ordem do universo, por que ela permanece tão inerte perante a barbárie? Mas a barbárie não se limita unicamente às coisas que estão acontecendo no Oriente Médio. As barbáries acontecem no nosso dia a dia, dentro do nosso próprio país, quando a gente vê o número alarmante de feminicídios que acontece no Brasil, por exemplo, as violências contra crianças, contra mulheres, contra idosos, contra pessoas LGBTs, é inúmeras. É diária. Você precisa de apenas se conectar num portal de notícia ou mesmo estar nas redes sociais, porque o algoritmo adora engajar esse tipo de conteúdo e durante o seu dia você vai ver uma história terrível de uma criança que sumiu, de uma criança que foi achada, de uma mulher que desapareceu. E tudo isso tem um peso, tem um custo. Eu queria muito ter tido a saúde mental para poder ter ido para a faculdade, porque eu vejo tantos temas que eu gostaria de me debruçar, principalmente para compreender o impacto dele na nossa mente. Eu acredito genuinamente que nós, seres humanos, não temos a capacidade completa, intelectual e mental de ter tanto acesso a tanta desgraça e isso não ter um péssimo efeito no nosso cérebro, no nosso organismo, na nossa existência como um todo, sabe? Eu tenho a sensação que os jornais, eles se aproveitam dessa ideia de que é um conteúdo que engaja, que é um conteúdo que chama atenção, porque se você vê algo, você quer compreender o que aconteceu, por que aconteceu, as pessoas que fizeram foram responsabilizadas. Meu Deus, isso chama a atenção. É por isso que programas como Linha Direta, se você é da minha época, você vai entender. Linha Direta, aquele programa da Band que ficava passando a tarde toda lá, só as desgraças do tempo todo. Hoje em dia na internet, né, os podcasts de true crime, que são tão populares, eles acarretam milhões de pessoas, milhões de fãs. É um conteúdo que fisga e que te prende para saber o que aconteceu, por que aconteceu e os desdobramentos da realidade. Mas e como a gente fica nesse processo? Foi o que meu amigo me perguntou. E eu falei pra ele que uma das partes mais difíceis que eu enxergo ao ser tão conectada com os acontecimentos ao redor de mim e do mundo é entender a minha insignificância perante o mundo. A minha revolta de Briana, aqui do interior de São Paulo, de nada vai impedir com que o mal continue a existir. De nada vai impedir com que mais crianças sejam mortas, dilaceradas no Oriente Médio. De nada vai impedir com que mais mulheres caiam nas mãos de homens dispostos a fazer todo tipo de atrocidade, simplesmente porque podem. E se sentir tão pequeno assim, se sentir tão insignificante, é uma dor muito grande, eu falo pra vocês, sabe? É uma dor assim, que é difícil de descrever completamente. Eu me sinto insignificante. Eu sinto que a minha dor é insignificante. E é difícil talvez não pensar que não vale a pena existir nesse planeta. A única coisa que me acalma, para não deixar esses pensamentos dominarem a minha mente, é pensar que eu não
obriguei mais uma existência a estar dentro deste planeta. Porque é tenebroso. É tenebroso você ser um ser consciente e enxergar o mundo à sua volta. É tenebroso, é difícil. O peso do conhecimento é difícil, entende? Às vezes a gente tem aquela frase de que a ignorância é uma bênção. É uma bênção, mas o conhecimento é uma maldição? O conhecimento pode ser uma maldição? Pode ser uma maldição. Uma maldição que faz com que você enxergue os mecanismos que as pessoas que controlam o mundo estão girando para fazer com que sua vida seja difícil, sabe? Quando eu acho que é tão mais fácil você só falar que é culpa dos comunistas, que é culpa do Lula, você não conseguir ter um acesso a uma casa, você não conseguir ter acesso ao emprego que te permita viver, que te permita aproveitar o tempo curto que a gente tem nesse planeta com as pessoas que você ama, do que você compreender que existe um sistema financeiro que quer fazer com que nós permanecemos na pobreza, porque enquanto nós somos pobres, existe uma pequeníssima parcela que consegue lucrar. E essa parcela consegue ter acesso à vida da forma que ela deveria ser, aonde eles conseguem tornar com que o tempo de vida deles aqui na Terra seja repleto de prazeres, de experiências boas com as pessoas que eles amam, e não apenas lutando todos os dias, apenas para ver se talvez você consegue pagar as contas. Quando você enxerga isso, é uma dor. Porque você fica ao mesmo tempo, eu vejo o problema, mas eu também vejo que eu, sozinho, não tenho capacidade de alterar nada disso. E aí a gente pode falar de organização de coletivo, de desenvolvimento de frentes que podem enfrentar tudo isso, e eu acho que isso também traz esperança. Esperança de que existem outras pessoas que também enxergam essas mesmas questões e estão trabalhando em conjunto para tentar desenvolver alternativas para enfrentar esses problemas e mudar essa realidade que afeta todos nós. Como é no caso do fim do 6x1, né? Onde você trabalha 6 dias e folga 1. Acabar com esse evento onde a vida do trabalhador ela deve ser completamente dedicada apenas ao desenvolvimento lucrativo em todo custo. E esse custo sendo a qualidade de vida da pessoa, o tempo de ela passar com seus familiares, o tempo dela poder sair e curtir a existência dela. A maior parte da vida dela deve ser feita para o lucro daqueles, não o seu. Porque você vai receber o mínimo do mínimo do mínimo possível para você se manter vivo. Porque se não tiver mais trabalhadores, eles não vão ter quem explorar, né? Mas eles já estão pensando nessa alternativa também, tá, gente? O desenvolvimento de androides e de inteligência artificial pode ter certeza que não é pra gente conseguir atingir um mundo utópico aonde as pessoas têm acesso às melhores saúdes, as pessoas têm acesso às melhores tecnologias. O objetivo dele do desenvolvimento de androides e inteligência artificial é com que eles consigam superar o ser humano na busca do lucro. Quando não precisar mais da força humana e se dedicar apenas da força mecânica, artificial, eles podem usar e explorar isso ilimitadamente, né? Ilimitadamente. Da forma que bem entenderem. Então, eu fico me perguntando como as sociedades no futuro irão se reorganizar em volta disso. Vão ter que observar milhares morrendo de fome, não tendo acesso à saúde, não tendo acesso a trabalho e dizer:
A vida é assim, é daqueles que conseguem sobreviver? Ou a maioria das pessoas que são os trabalhadores, que permanece, que permite com que as engrenagens que eles colocaram em ação continuem a girar, vão encontrar uma alternativa para permitir com que essa engrenagem gire não apenas para o 0,001%, mas que gire para todos. Eu não sei dizer para vocês. Eu de verdade não sei dizer para vocês, mas todas essas são questões que ficam permeando na minha cabeça, que tiram muitas vezes meu sono, que tiram a minha felicidade, e eu encontro no processo de me alienar como uma alternativa para eu sobreviver a todos esses pensamentos, a todos esses conhecimentos. Porque a alienação muitas vezes é vista como algo ruim, né? É visto como algo triste. Eu vejo às vezes comentários falando do uso de redes sociais, que as pessoas estão só na frente do celular, que as pessoas não fazem mais nada, que elas ficam só no TikTok, que elas ficam só nas plataformas. Primeiro, plataformas digitais como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, X, Meta, Threads e tudo mais são plataformas desenvolvidas para que você se vicie. Não é apenas uma mera alegoria dizer que ela é um crack digital. Elas são feitas para te viciar. Eles têm toda uma equipe de cientistas, desde neurologista, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, que estudam como alterar o algoritmo para que ele entenda exatamente o conteúdo que faz com que você fique mais tempo olhando para a tela do celular. Isso não é simplesmente uma coisa do acaso, é pensado. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares derrubado em cima de pesquisas para desenvolver esse algoritmo que faça com que você fique fixado na tela. Porque quanto mais tempo fixado na tela, mais publicidades são passadas, mais dinheiro você vai gastar nos produtos que são indicados ou que eles estão vendendo, e mais lucro para o bolso deles. Então, as pessoas, elas não estão apenas se alienando. Eu vejo, na minha perspectiva, tudo isso daqui, gente, é só a perspectiva da Brianinha e os pensamentos da cabeçucha dela. Que eu tô te dando o privilégio de compreender e de ouvir por um momento. As pessoas, elas se voltam ao celular, elas se voltam ao TikTok, elas se voltam aos shorts, ao Instagram, não porque elas são burras, estão tudo alienado nas redes sociais, não lê o livro. Gente, é uma droga que foi desenvolvida especificamente para você, a pessoa, estar viciada. Mas eu enxergo isso como reflexo da realidade no qual a gente vive. Quando o mundo é terrível, quando as notícias são tenebrosas, quando você não tem um momento de prazer no seu dia, quando a sua existência é trabalhar, se dedicar para outro, ganhar muito dinheiro, enquanto você mal e mal consegue comprar um lanche, se você consegue ter um momento de risada, se você consegue ter um momento de alívio, vendo um vídeo do Carlinhos Maia, vendo um vídeo da cirandeira, da Patixa, ou seja lá do que for, para te tirar um pouquinho do peso que é a sua vida, é isso que você vai mergulhar. As plataformas sabem que isso funciona. Quanto mais horrível a realidade tá, mais as pessoas vão buscar formas de escapar dessa realidade. E hoje, a forma principal tem sido o mergulho na alienação através das redes sociais. Tanto que conteúdos políticos, conteúdos
muitas vezes que são esses conteúdos mais elaborados, que talvez te permitiria até uma organização maior da realidade, não são incentivados pela plataforma, porque não é interessante para eles com que você tenha essa consciência do mundo no qual a gente vive. É melhor que você veja a pessoa PCD ali dançando e se divertindo, é melhor que você veja aquele gay de peruca fazendo uma graça, é melhor que você veja essa trend da dancinha, do que você entenda quais são as engrenagens que estão girando o mundo no qual você está inserido. Então, a gente consegue chegar na conclusão que a alienação, ela não é uma coisa que vem do nada. E não é culpa só do indivíduo. É também estratégia de sobrevivência. É uma estratégia de sobrevivência a um mundo de uma quantia de informações gigantescas no qual nós não fomos desenvolvidos para conseguir estar lidando com tudo isso. É a distração, é o alívio da dor, entende? Eu tenho muito uma sensação de que a gente é torturado constantemente, sabe? E até as desgraças que a gente vê nas redes sociais é uma forma de poder trabalhar conosco, porque muitas vezes você tá vendo coisa feliz, 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 você vê a tristeza. E a tristeza te abaixa, para depois você ver alguma outra coisa mais leve. Teve uma palestra que eu tinha visto sobre a dor, que a vida é sobre isso, né? É uma coisa mediana para baixo com picos de alegria. E até isso as redes sociais, dentro dos seus vídeos, dentro da indicação do seu conteúdo, consegue oferecer. Eles oferecem uma dor, um vídeo triste, alguma coisa assim, e depois eles vão trazer outros para que você viva esse pico, para que você se mantenha naquele espaço. O que será que vai vir depois? O que será que eles vão trazer? Será que assim eu vou esquecer dos meus problemas? Será que assim eu vou esquecer das minhas decisões? Será que assim eu vou esquecer daquilo que eu não consigo controlar? Da realidade que eu não tenho capacidade de alterar? Porque eu só tô tentando sobreviver. E esse próximo vídeo vai me fazer esquecer disso, sabe? Então eu vejo nos jogos, no BBB, em qualquer outro tipo de consumo desse tipo de mídia, que é momentâneo, é para aquele prazer momentâneo, é um escape da realidade, é uma alternativa de sobrevivência. E a gente, compreendendo a nossa insignificância e como somos pequenos perante o mundo, às vezes debruçar nessa alienação e permitir com que o algoritmo nos leve é uma única alternativa que a gente encontra para sobreviver. É triste? Eu acho que pode ser visto como triste. Eu acho que também a gente faz o que é necessário para viver, sabe? A gente faz o que é necessário para conseguir sobreviver acima de qualquer coisa. E se a gente vai sobreviver lendo um livro, se a gente vai sobreviver assistindo um filme, um shorts, um TikTok, ou ficar no Twitter, eu acho que a gente tem que descobrir qual é a fórmula pessoal para cada um. Claro que deve ter formas maravilhosas de conseguir fazer isso sem estar usando o crack online. Talvez praticando esportes, desenvolvendo hobbies, conversando com amigos. Sempre tem alternativas melhores pra gente poder fazer. Mas eu acho que é bom a gente refletir também sobre algumas críticas que fazem ao consumo de redes sociais. Eu não acho que as pessoas consomem redes sociais só porque elas querem e estão afim. Existe muita coisa por trás disso. É a saúde mental, é a realidade do mundo no qual a gente vive, é as plataformas buscando como nos manipular de todas as formas possíveis. E no final, tem a gente aqui, tentando descobrir como sobreviver em um mundo no qual a gente não tem controle e que a gente tem baixíssima força de mudar realmente as coisas. Eu espero que algo aconteça, eu espero que o mundo consiga se organizar e a gente consiga melhorar a vida como um todo para mais pessoas. Se isso vai acontecer enquanto eu tô viva, eu não sei te dizer. Mas eu torço genuinamente que em algum momento isso aconteça. E as pessoas possam dizer, tipo, a gente tá vivendo e não apenas sobrevivendo.
Se você assistiu esse episódio até aqui, comenta alguma coisa sobre girassol ou o pôr do sol, que eu vou te responder o seu comentário com áudio. Beijo!